Muito boa tarde, Sobral, bom fim de tarde, bom já início de noite, nesse domingo gostoso na cidade de Sobral. A gente vai iniciando mais um Mundo Esportivo na semana, uma semana especial pra gente. A gente vai iniciando o Mundo Esportivo por outras mídias. Vamos agora também entrar na mídia visual, fazendo agora o nosso programa também para que o mundo inteiro possa ver via vídeo no nosso novo canal no YouTube, que a gente vai começar a montar a partir de agora. E a gente vai começando já falando de Série A. Acabou agora há pouquinho o jogo entre Palmeiras e Corinthians, vitória do Palmeiras por 2-0, e a gente vai já começar a falar sobre Série A, e quem está aqui com a gente já para falar sobre isso é Bruna Almeida. Bruninha, boa noite. Tem surpresa no Brasileirão, time grande tá embaixo, time pequeno tá em cima, e tem time em crise, não é isso? Muita surpresa aí no campeonato. A gente também vai falar sobre Série B, a Série B também, Júnior, algumas surpresas, né? A Série B, times que diziam que disputaria a parte de baixo, tá na parte de cima da tabela, não é isso mesmo? Algumas surpresas, Botafogo voltando a ocupar as primeiras posições, já o Ceará sempre ali naquele empatezinho de leve. O time cearense que participa da Série B não vem bem, e aí a gente tem que esperar os próximos capítulos para ver como vem o Ceará. Pois aí também teve, esse fim de semana, Jânio Magalhães também teve lutas, né? Teve UFC, teve vários cearenses no octógono, e também teve Mundial de Jiu-Jitsu na Califórnia, então tem também muito assunto sobre acontecendo, lutas, né? Tá acontecendo. Então, lá, o pessoal que nos acompanha aí pela internet, a você que está aí acompanhando a gente ao vivo pela Tupinambá, Rádio Tupinambá M aqui de Sobral, para Sobral e Zona Norte, você que está acompanhando a gente aí pela internet, qualquer lugar do mundo, né? O Mundo Esportivo agora entrando nessa nova condição de mídia aí, com TV Web, você nos ouvindo, agora nos vendo, né? Também. Tem essa oportunidade. Esse final de semana teve o UFC Goiânia, né? O UFC foi realizado aqui no Brasil, muitos brasileiros, cearense no card do evento, uma luta, o main event com o cearense, com o Thiago Pitbull. Daqui a pouco a gente vai dizer como é que foi, o que aconteceu nessa luta, a luta principal, o main event entre Carlos Condit, que é um americano número 4 no ranking, já bem clássico, bem ranqueado, um atleta de alto nível, e ele, o cearense Thiago Pitbull, vamos trazer todos os resultados, tanto do card preliminar quanto do card principal. Além disso, a gente também vai hoje é 31 de maio, então a gente já vai dar o calendário de junho, as principais lutas do UFC, para você saber. Luta importante, né, muita coisa importante, você vai saber de todos os eventos que acontecem do Ultimate Fight Championship durante o mês de junho. E aí, também no finalzinho, a gente traz os resultados que está acontecendo hoje, esse final de semana, né? Começou ontem o absoluto, e hoje, domingo, a categoria de peso do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que acontece na Califórnia, com a participação do sobralense, né? Eric Wesley está lá. A gente vai ver se consegue aqui notícias e informações sobre esse evento. Tá certo. E também você não pode perder no decorrer do programa, agora já no segundo bloco, a gente vai falar tudo sobre o caso FIFA, que vem aí desmoronando o mundo do futebol, descoberta de corrupção, crime por peculato. O ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, também está envolvido. Acusação que se pagou para que os países ganhassem o direito de sediar Copas, que é um grande absurdo. Enfim, muita coisa para falar sobre esse assunto. Envolvendo aí duas grandes potências internacionais, Estados Unidos diretamente envolvido, o próprio governo americano, e a Rússia, inclusive o presidente russo já se pronunciou. E o Catar também. A gente vai já até explicar por que Rússia e Catar se envolveram junto com os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos está diretamente envolvido? Porque essa investigação ela é liderada pelo FBI. Então a gente vai explicar também por que os Estados Unidos está diretamente ligado a essa investigação. E você falou do Zé Maria Marinho. Além do Zé Maria Marinho, tem outro. O ex-presidente da CBF também, Ricardo Teixeira, está envolvido na situação e chamou o Marinho de traidor. Por quê? Porque o Marinho disse delator que ele era um dos culpados também. Mas eu não tenho nem como. Já era esperado. O próximo nós deixamos o Marco Paulo Del Nero. Então a gente volta daqui a pouquinho, a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial e volta já para falar tudo isso e deixar você bem informado sobre tudo que de mais importante acontece no mundo do esporte. No
CNA, o aprendizado vai além da sala de aula. CNA 360, uma revolução na maneira de aprender inglês e espanhol. Portal do aluno, realidade aumentada, QR Code, games, redes sociais, professor online e você ainda pode ter o certificado de Cambridge. Entre para o mundo CNA. E voltando com o mundo esportivo, a gente já volta falando de Série A. Bruno Almeida, a Série A está esquentando, os times pequenos, que se diziam pequenos, estão subindo na classificação, estão nas primeiras posições, e os grandes, Vasco, Corinthians, vão sofrendo, né? Tá difícil, vida dura para os grandes. Mais uma vez, né? Tomou surra hoje, né? 3-0 fácil, 3-0 fora o baile do Atlético. 3-0 fora o baile. Mostrou bom. Ambos equipes titulares, né? E o Atlético, Sim, sim. que agora não tem mais a Libertadores, né? Então focou no Força brasileiro. máxima, né? A vítima foi o Vasco e foi com tudo. Mas já que a gente tá falando aqui do jogo, mas que partidaço do Atlético. O Atlético mostrando um bom jogo coletivo, um jogo de belo toque de bola. A partir do segundo tempo, perdeu mais chance de fazer gol. Por quê? Porque passou a cada um querer fazer seu gol, acabando. Virou bagunça, né? Porque fez 3-0, abriu uma margem muito grande no placar, né? Vai dar uma esfriada e tal, e vai cada um fazer no o seu, racha né? não tem aquele negócio, meu time já tá ganhando de muito, eu vou fazer vamos... sentada aqui, pra tá você. ressentada. Mas O jogo foi em Minas, né? Foi em Minas. Na 2 do Thiago Independência, Ribeiro né? e 1 do Dátulo. Thiago Ribeiro, aquele Thiago Ribeiro Thiago que era de Ribeiro, São Paulo. isso. E que jogador, mostrou mais uma Já é um vez. jogador experiente. Mostrou né? mais uma vez que é um grande jogador. 2 dele e 1 do Dátulo. Dátulo, que era o ex-internacional, né? Que também Isso. mostra um bom meio campo, mostrou. Jogo de ontem, Pra lá de Curitiba bem. jogou com o Avaí. O Avaí meteu 2. Um do Anderson Lopes e outro do Roberto. 2-1, né? Isso, 2-1. Mas era na casa do Curitiba, no caso. E do Curitiba foi um do Paulinho. Curitiba que eliminou o Ceará da Copa do Brasil, né? Sim, ele não será aquele Não, jogo, caralho. aquele jogo horroroso que o Deola bateu o pênalti na lua. Né? Aí foi o do Fortaleza. Ah, isso é verdade. O Curitiba ele não, Foi eliminou Fortaleza, Não foi foi Ceará, Fortaleza, não. foi O Ceará Fortaleza. passou, o Ceará passou. O Ceará passou, Ceará é. passou. Também teve clássico hoje, né, Bruno? Teve clássico Palmeiras e Corinthians. Foi, Palmeiras Corinthians e e Palmeiras, jogo na Arena Corinthians. E também o Corinthians, se estava precisando de um ingrediente a mais para confirmar a crise. Crise no Corinthians. Foi hoje Esse decretado, ingrediente né? tá lá, né? Tá lá, perdeu um clássico desse, 2-0, 2 a jogou 0 fácil o ainda. Palmeiras, hein? Jogou fácil o Palmeiras. E o Palmeiras que vinha meio... Eu tenho que dar agora eu tenho que dar um destaque aqui. Que jogador, Zé Roberto? Com 38 anos, jogando o fino da bola, muitas das vezes fazendo a lateral esquerda. Jogador, destaque pra mim dessa rodada. Grande jogador que vem fazendo a diferença no Campeonato Brasileiro, principalmente o Palmeiras, apesar do Palmeiras não tá indo bem, mas é um grande jogador que o Oswaldo de Oliveira tem muita confiança. A confiança que o Palmeiras precisava, né? Que acontece. Que vinha meio contestado aí, vem o Palmeiras pra... Como é que fica o Corinthians? Sendo eliminado do Campeonato é Paulista, eliminado da Libertadores, É até a agora... pergunta que eu queria fazer para os dois. Eu acho que ficou difícil agora para sustentar. Vocês acham que o Tite cai com essa derrota? Eu creio que vai. Eu creio que não. A confiança da diretoria do Corinthians é muito grande no Tite, e a confiança da torcida. Por ter ganhado a Libertadores, a torcida tem aquele sentimento de dar mais um Mundial, voto. né? No Mundial de Clubes. E tem aquele sentimento de dar mais um voto de confiança. Mundial não era Mas o que é que aconteceu com esse time? né? O que É porque aconteceu chega- com esse a time, torcida né? pode ser compreensiva, mas chega um momento que ela não aceita mais. Mas também, mas calma aí, eu acho que agora chegou a hora. Parou, a hora de perder foi até agora. Passou daqui, a gente não aceita mais. A torcida do Corinthians é assim, eles acompanham o time. Mas o Eles problema, Júnior, é que o matam Corinthians era um time que no início do ano, não é? Iniciou arrasador, não é? Sim. Era Todo favorito. Muitos eram Corinthians favoritos, aqui... como Passou, inclusive, na Libertadores. muito tempo invicto, sem perder. Passava jogos e jogos sem levar um gol a defesa. Aí, de repente, perde o Paulista,
Aí na sequência, É eliminado da Libertadores. Eliminado da Libertadores. Duas derrotas para um time que Desmancha. não tem tanta expressão sem assim. expressão Desmanche no nenhuma. time, perca do Guerreiro para o Flamengo. E aí fica essa questão do. Eu acho, por exemplo, essa condição do Guerreiro, eu atribuo essa crise muito à diretoria, que não soube ter habilidade suficiente para também não tinha trabalhar Você com. sabe onde é que está a grande falha? A diretoria, não foi essa diretoria atual, foi o Mário Gobi, que é ex-presidente. Ele sim foi o responsável por essa crise, porque Foi que a gente conversou bancou, já, né, sim, conversamos sobre isso, bancou jogadores caríssimos, jogadores como Wagner Lopes, Sheik, né? Emerson Sheik. do Dracena, jogadores que não tinham o mesmo rendimento para poder se pagar tanto. O Emerson recebe 600 mil reais no Corinthians. Então, assim, jogadores caríssimos para que não tivessem um rendimento esperado. Trabalhou fora da realidade financeira chamada. E aí trabalha fora da realidade financeira, o time se perde completamente, perde a Libertadores, que talvez fosse o passaporte para pagar as contas. Tá devendo até a alma o Itaquerão. É verdade. Então, assim, Tá devendo Então boa parte do elenco, direito de imagem. tá difícil, fica difícil se você conseguir manter um nível de trabalho. O jogador quer receber. Então a gente Lógico. pode. E aí, ó, e justamente essa crise financeira A crise financeira. não deixa o Tite se demitir também. Porque uma demissão do Rescisão de Tite contrato. acabaria numa rescisão de contrato. Rescisão de contrato de um treinador como o Tite não é tão barato. A essa altura, né? Realmente. Do campeonato. Eu sei Tem que levar em A essa altura consideração do isso daí. Por campeonato. mais que a torcida peça, eles podem pensar por esse lado. Aí a gente E aí vê- segurar mais um pouco. A gente vê como desestruturam uma equipe que estava bem formada, Porque, fechada, né? querendo ou não, o Corinthians tem um elenco caro ainda. Não perdeu o Emerson Sheik, quer se desfazer, mas não se desfez ainda. Então acaba tendo que R$1 fazendo falta no Corinthians. E o Guerreiro já Guerreiro, fechou? é Guerreiro O fechado, Guerreiro né? já vai se apresentar essa semana no Flamengo. Já? Flamengo. Já vai se No- apresentar no Flamengo e já botou o Corinthians na justiça por direito de por imagem. direito de imagem. Né? Então, Caraca, então mal assim, saiu, fechou nem a porta. pô, tá do- difícil, né? É difícil você viver com essa situação. Então, assim, o Corinthians entra numa crise complicada mesmo. De fato, não tem erro. A crise do Corinthians é real. Certo? Crise técnica e financeira, né? Financeira. Diga-se de passagem. Não cara. apenas a crise técnica de A resultados. coisa né? não tá fácil no Corinthians, não. E se a coisa não tá fácil no Corinthians, as coisas estão boas lá pelos lados de Curitiba, né? O Atlético Paranaense venceu e é o novo líder do Brasileirão. Né? Bela campanha do Atlético Paranaense. E eu digo mais, não só do Atlético, mas bela campanha do Sport, que apesar do empate permanece na segunda colocação, tá no G4, porque assim, na primeira rodada pode acontecer do time pro É G4. sempre muito fácil, A né? primeira rodada dá, mas nós já estamos na 4ª rodada do campeonato. E o Sport permanece no G4 desde a primeira rodada. E não perdeu hoje. Não perdeu hoje. Empatou. Bom trabalho contra um Santos que não é fácil. Em O São Santos, Paulo, né? Em São Paulo, jogo com o Santos Foi. duro. Destaque Então- mais uma vez pra quem? Do lado do Santos, Robinho. Do outro lado, Diego Souza, mais uma vez, Como destaque do esporte. Diego Souza, quando já sabe jogar bola, é difícil, né? A Ponte, olho na Ponte, viu? A ponte vem aí. Olho na Ponte, é time bom essa Ponte. Venceu a Chapecoense por 3x1. 3x1. E o Avaí ontem venceu o Curitiba por 2x1. São os times que estavam considerados galinhas mortas, né? Que estão aí Que vem despontando surpreendendo, no né? Brasileirão. É isso aí. Outro também, que eu acho que, se eu não me engano, tá na 4ª colocação, Goiás. Não, eu vou te dar a classificação. Classificação no G4. Olha só, no G4. classificação do Brasileirão. Surpresa. Não, exato. Olha o tamanho da surpresa. O G4 do Brasileirão tem Atlético Paranaense na ponta, depois Sport, 9 em pontos, terceiro, Ponte Preta. O Atlético tem 9 pontos. O Sport Clube do Recife tem. Confirma a pontuação, Jander, por favor. 9, Sport 8 e A Ponte Preta também 8. Também 8 e o Goiás tem 8 pontos também. 8 pontos também. Os 4 primeiros. Os chamados bicho papão do campeonato. Atlético, Sport, Ponte e Goiás. Aí depois disso, vem Atlético Mineiro em quinto, São Paulo em sexto, Avaí em sétimo, o Corinthians só aparece em oitavo e o Palmeiras apenas em 10º. E aí, Aí quando você o vê- G4 vai se manter por hoje assim. por Não, e rodada. quando se você for lá embaixo, certo? Você tem o Internacional em 13º, Grêmio e Inter. Grêmio em 12º, Inter 13º. O Vasco está em 16º 3 pontos. e o G4 abre com Flamengo. Detalhe que esses 3 pontos do Vasco são devidos aos só os 3 empates. empates. Só os empates. 3 empates. Nenhuma vitória até agora. O Dorival costumava dizer que o Vasco, só dizia, o Vasco já não vence há 5 rodadas. Não, pelo contrário, o Vasco já não perde há 11, 12 jogos. Agora sim, agora o Vasco já não vence há 6 jogos, né?
E o Z4 é aberto pelo Flamengo com 1 ponto, o Cruzeiro com 1 ponto, Figueirense com 1 e Joinville também com 1. E a gente aqui... Quer dizer, Mas esses times ainda jogam hoje, né? hoje tem Fla-Flu, né? Hoje tem Fla-Flu, tem Figueirense Fla-Flu no e Cruzeiro Maraca jogam e tem também. Figueirense e Cruzeiro também. Figueirense, Cruzeiro, E o Cruzeiro, É, o com Cruzeiro- capacidade máxima, já que foi ali na Libertadores. Agora, Só que o Cruzeiro vem na depressão, na eliminação, que foi dura, hein? Nossa. Doeu. Agora vem Gente cá, do céu. Agora vem cá. Dagoberto, até jogando mal, faz falta no elenco do Vasco. O elenco do Vasco Claro. é fraco e até jogando mal. ele Claro, faz falta. claro. O que houve com o Vasco, minha gente? Na verdade, eu acho que falado aqui. eu acho que o grupo do Vasco já era fraco, conseguiu vencer esse Carioca, e aí ganhou um pouco de confiança, mas já era um grupo fraco. mas eu acho que esse... O futebol carioca em si é fraco. Nós tínhamos discutido existe isso. uma, existe uma luz no fim do túnel. Carioca como Agora, parâmetro pra nada. existe uma luz no fim do túnel pro Vasco. O Vasco está negociando e negociações avançadas com o Douglas e o Luiz Fabiano, né, para reforçar o grupo. E aí pode. Mas aí é um nome de peso. O né? Riascos hoje. E o Riascos também não partida fraca. jogou absolutamente nada. É um jogador que o Vasco vai. Acho que nessa semana o Vasco vai pensar em devolver ele pro Cruzeiro. Vamos dar uma passadinha rápida na Série B pra gente ganhar um pouquinho de Vamos tempo. lá. A Série B, que também teve sua rodada na sexta e no sábado. A Série B, Júnior, o Ceará tá perdido, hein? Começou com o Ceará empatando em 1-1 dentro de casa. No PV, não foi nem no Castelão, foi no PV, com aquele sapão. com clubes de Regata Brasil, 1-1, partida fraca, jogo fraco, técnica dos dois times fraca demais. Destaque pro William do Ceará, ou que fez alguma coisa no jogo. Esquece. William é o centroavante. É o né? William, chama conhecido William Batoré. Que era do Santos, jogou Jogou pelo no Santos, jogou no Corinthians, jogou na Ponte né? Preta. O Ricardinho, é só os dois. Quem joga é ele e o Ricardinho. Numa partida o Ricardinho joga, na outra o William joga. Júnior, o Santinha também perdeu de novo, agora perdeu em casa, né? E o Santa Derrota Cruz do William pro Santinha. perdeu pro ABC, dentro de casa, no Arruda, e aí vai fazendo falta, o ABC vem tentando se recuperar na tabela. Esses times de Natal, né, rapaz? Alagoas e América. Natal são times bons que têm feito Não uma... é que são times bons, é que eles dão sorte na Série B e fazem... O Júnior acaba com as esperanças, né? A gente espera que não, é um time bom. Quem venceu foi o Papão, né? O Papão venceu o É Boa igual o Esporte. Bragantino, o Bragantino tá lá na Série B há quanto tempo, cara? O Papão venceu o Boa Esporte jogando fora de casa. Foi. O Botafogo venceu o Vitória da Bahia. Botafogo do Rio, né? Botafogo do Rio. Botafogo venceu o Eu até assisti esse jogo, eu tava vendo esse jogo ontem, Botafogo e Vitória. Aí eu achava até que era da Série A, porque são dois times que eram Dois times tradicionais da Série A. tradicionais da Série A. E o curioso, hoje os times que estão na liderança da Série A são times que tradicionalmente também Série B. frequentam Série B, né? Jander, e você que disse que assistiu já, você viu que time fraco do Vitória, Vitória que sempre monta os bons times, esse ano monta um time fraco. Mas se a Bahia tá ruim pro Vitória, pro Bahia tá bom, né? O Bahia venceu e assume a liderança. beleza, e assumiu a liderança da Série B. Grande time do Bahia, conta com o Chiesa na frente, conta com o Max Chiesa tem um farinho de gol danado nessa Chiesa. Max Foi dele o gol ontem, né? Foi do... Max Me Bianco- confirma onde o Chiesa jogava. Jogou no Náutico, jogou no Fluminense, mas antes ele jogava nesses times pequenos do Rio, não tô lembrado agora. Eu tava Aí foi pensando Bahia, no Chiesa entre aí depois do o Bahia- Flamengo ou o Fluminense, mas era no Foi Fluminense. Aí foi até para a Arábia, voltou pro Bahia, voltou para a Arábia. E fez um pouquinho de gol no Fluminense, viu? Fez, eu lembro. Lembro do Então rosto dele e tudo. a classificação tem Bahia na ponta, né? O Bahia tem 10 pontos. Pera, dá o destaque do Náutico aí, que o Náutico Tá, então fala aí. vinha fazendo. O Náutico montou o seu time com a base. Poucos esperavam do Náutico. O Náutico foi dado por muitos como time que ia disputar rebaixamento e o Náutico tá lá em cima na tabela. E o Macaé também vem bem aí na Série B, conseguindo se recuperar. O Bahia tem 10 pontos, o Botafogo também tem 10 pontos. O Náutico também aparece com os mesmos 10. E em quarto é o Macaé, campeão da Série C. Eu dizia. O Macaé tem 8 pontos, né? Eu não posso ouvir esse nome do Macaé que me lembro do Fortaleza. Que foi o time Macaé. que tomou essa vaga que era pra quem era pra estar aí, era o Fortaleza nessa Exatamente. vaga. O né? Macaé tá com 9 pontos. O Sampaio Corrêa vem em quinto com 8. Boa campanha do Sampaio. O Já Z4. segundo ano, né, vem fazendo segundo boa ano, boa campanha de novo. No ano passado quase sobe, né? O Só Sampaio. brigando com o Tá Vasco. bem na quarta rodada, né? A gente tá falando aqui da quarta rodada da Série B, No né? começo. A Série
Série B também é a 4ª rodada. O Z4 traz o Santa Cruz. Eu fico triste ver o Santinha no rebaixamento. Mas eu acho que se recupera. Tem um bom time, tem um bom elenco, dá pra se recuperar nessa Série B. Em 17º é o Santinha. Em 18º, quem aparece é o Braga, o grande Bragantino. Bragantino, que é o time mais tradicional da Série. É impossível o time mais tradicional que o Braga. Eu vou dizer uma coisa, não cai. Não tem como o Bragantino cair. Eu acho que perde a graça, né? Se o Bragantino cair, não tem Série B, cara. O Mojimirim tem 2 pontos, aparece em 19º e com apenas 1 pontinho. Olha só. Eu já disse que vou fazer, venho prometendo isso, eu vou fazer uma matéria sobre os times que aceitam investimento. Olha onde é que está o Boa Esporte. Lanterninha da Série B. O Boa Esporte no ano passado, por conta de um golzinho, 1 pontinho apenas, não subiu para a Série A e agora está na zona do rebaixamento, está na lanterna da Série B. O que foi isso? Investidor colocou dinheiro lá no Boa Esporte, levou jogador de nível, como foi feito com o Náutico há 2 anos atrás, levou jogador de alto nível para lá, o time não conseguiu acesso, o investidor foi embora e quem ficou com as contas para pagar foi o Boa Esporte. E aí tá pagando caro. O Icasa sofreu a mesma coisa, tá na Série C. Sofreu não, ainda sofre. Tá na Série C, porque é difícil se recuperar disso. E o Boa Esporte tá passando pela mesma situação. Que Deus tenha piedade do Boa Esporte, né? Porque a situação é dura. Pelo que você vê agora do Ceará, você acha que tem como subir esse ano? Se for com esse time, não tem. Agora, o que é que o torcedor do Ceará espera? O torcedor do Ceará espera a pausa da Copa América pra ver se o time consegue alguma reestruturação. Porque nesse time não se tem Faz esperança. tanta falta assim o Magno Alves? Cara, eu acho que faz tanta falta. Mas se o Magno Alves lá, não ia adiantar. O time é ruim. Não tem como salvar, né? Olha, se fosse... Se o torcedor do Ceará se baseou porque é campeão do Nordeste, eu acho que esse time de campeão do Nordeste... Mas é um torneio duro. Peraí, disputou com o Bahia. O Bahia tem um grande time, tá disputando a liderança. Mas calma, não é assim também. Não sei, pai. Perdeu o Magno Alves, aí já sentiu Houve um desmonte, podemos dizer assim. Não. Mas o Magno Alves era quase uma peça-chave. Era um coringa no Ceará, mas é que tá. Será que o Ceará ganhou tudo isso, ganhou a Copa do Nordeste baseado no futebol do Magnata? Só no Magno Alves? Pois se foi só no Magno Alves, tira todo mundo. Olha, perdeu. Tá complicado, né? Então, falando um pouquinho da Série C também, só pra confirmar, o Fortaleza joga amanhã com o Cuiabá. Jogo difícil, o Cuiabá é um time muito bom. Esse goleiro do Cuiabá, não vou falar a palavra, nós estamos no vídeo agora, né? Mas o goleiro do Cuiabá, ele veio lá de baixo, né? Ele veio do inferno esse cara, porque... Rapaz, é o Satanás. O que pegou contra o Vasco foi brincadeira. Um gato. A trave pra ele é pequena. Nossa senhora. E era o terceiro goleiro, hein? Era o terceiro goleiro do Cuiabá. Tava escondendo. O titular se machucou no aquecimento do jogo contra o Vasco, no jogo lá em Cuiabá. Ele se machucou e aí o segundo goleiro entrou e aí pegou só tudo, né? Então, o Fortaleza joga amanhã lá na Arena Pantanal. Esse jogo é transmitido, né? Acho que sim. Eu acho que sim. E o Fortaleza, o Icasa perdeu mais um. O Icasa perdeu de novo pro Salgueiro. O Icasa é sério candidato aí pra Série D. Não é fácil a vida do Icasa. Aí a gente vê que na série C são os grupos, né? A gente tá falando são dois grupos. O grupo A do Fortaleza. Icasa, né? O Fortaleza grupo A e grupo B. O Fortaleza é o vice-líder, o Salgueiro no momento tem a liderança, só que o Salgueiro tem um jogo a mais. Né? Venceu o Icasa. O Fortaleza é o segundo. O jogo do Cuiabá é com o Fortaleza. Cuiabá é amanhã, né? Amanhã. E aí o Fortaleza pode assumir então a liderança. Pode assumir porque o Fortaleza já era líder, né? Então o Salgueiro lidera com 9, né? Isso mesmo já vai confirmar a pontuação brasileira. Salgueiro 7, Fortaleza 6 e Vila Nova 4. E o Asa de Arapiraca 5. Pronto, são os G4, né? São os 4 que passariam para a próxima fase. Na zona do rebaixamento temos o Águia de Marabá, que só tem 1 ponto aí. E o Icasa que tá zeradinho de Abreu. O Águia tá com 2 e o Icasa zerado. Confiança é que tá com 1 ponto. A Confiança é 1 ponto no Z4. Para confirmar também o grupo B, tem na liderança o Londrina. O Londrina é o líder do grupo B, tem 7 pontos. O Tupi de Minas Gerais tem 6 pontos. Xará. Colocado. O Xará. Presta atenção nesse time, viu?
Pode fazer boa campanha. O Brasil de Pelotas tem 5 pontos, é o terceiro colocado, a Portuguesa está em quarto com 4 pontos, que a Portuguesa consiga subir. Portuguesa na Série C, né, cara? Quem diria? Quem diria, né? A Vendeu, Lusa. É um drama horroroso. Vendeu Vendeu o o estádio. estádio do Canindé, que é um estádio classicíssimo. A ideia é quando a gente chega em São Paulo, ali No Guarulhos, quando você. Marginal, a gente você vai andando, você vê logo o estádio do dá pra ver o Canindé. estádio. Belíssimo. A estádio do primeira Canindé. coisa que o pessoal de São Paulo mostra ali é o estádio, Sempre que a gente chega em São Paulo, a gente desce- estádio da Portuguesa, quem né? pega ali cara? a Marginal Pinheiros, acho que é a Marginal Pinheiros, né? Pra São Paulo capital, a gente passa a ver logo o belíssimo estádio do Bonito Canindé, estádio, que agora já não é mais da Portuguesa, né? O Z4, mas aí se você falou a Portuguesa na Série C, né? Triste. Pois é, o Z4 tem o Guarani de Campinas. Também outro grande nome. Outro- Campeão brasileiro. Campeão né? brasileiro, time de tanta tradição, tá na Série C e tá no Z4 com apenas 1 ponto, E outro junto que dele o também Guaratinguetá. vendeu o seu estádio. É, também. O Brinco de Ouro da Princesa. de Ouro, né? E o Guaratinguetá, que também já foi de Série A, também é o companheiro aí do Guarani na lanterna. Que é, tanto tempo, que é a não. reestrutura. Não. O Guaratinguetá Eu acho que não deve não tem 6 anos, não. Tem não. O Guaratinguetá fez parte daquela época do Barueri, que Foi. o Pedrão fazia gol até sentado, né? Aí depois foi pro Fluminense, aí Pois é. não deu em nada. Mas é isso aí mesmo. Não deu em nada. Pois é. Mas é isso aí. Esse é o panorama do futebol até o momento. A gente vai dar uma paradinha rápida e na volta a gente vai falar tudo sobre FIFA. O que é que a gente tem a falar? Caso FIFA, Caso né? FIFA, o escândalo que está abalando todas as estruturas do futebol. Tremeu o centro da terra, né? Isso é um absurdo que a gente vai... Às destrinchar vésperas da eleição, às né? vésperas da eleição. E presidência para da FIFA. piorar, meus amigos, adivinha quem ganhou? Te conto daqui a pouco. No CNA, o aprendizado vai além da sala de aula. CNA 360, uma revolução na maneira de aprender inglês e espanhol. Portal do aluno, realidade aumentada, QR Code, games, redes sociais, professor online e você ainda pode ter o certificado de Cambridge. Entre para o mundo CNA. E voltando com o mundo esportivo, a gente vai falar sobre esse caso horroroso, esse caso horripilante que tá. O PP, nossa sonoplastia arrebentou aí na. Engenharia sonora já foi. Arrebentou, porque é isso aí mesmo. Quem tiver medo É de aula, pra- saia do estúdio. É pra dar medo, isso é horripilante. O que a gente vai falar sobre. É a hora do pesadelo, né? Na hora do pesadelo. E parece que, que ninguém vai acordar desse pesadelo. Essa semana, na sexta-feira, aconteceu a eleição da FIFA, para a presidência da FIFA. E na qual aí todos os dirigentes, os presidentes de federação, mesa diretora, estavam na Suíça para a eleição. Inclusive, quem foi votar pela CBF, adivinha quem foi? Mauro Carmelo, presidente da FCF, Federação Cearense de Futebol. Foi Que é outra- Representante, o representante. Que é outra boa alma, né? O representante, Pessoa ótima, né? Uma pessoa Franciscano, né? quem conhece a FCF sabe o que eu tô falando. Só lembrando aqui, a gente esclarecer para os nossos ouvintes, que tem ouvinte, às vezes, ouvinte ou espectador que não conhece. A FIFA, né, é a Federação Internacional de Futebol, entidade máxima Entidade que máxima. organiza todos os campeonatos, os eventos internacionais, inclusive a Copa do Mundo. Todas as regras e leis, que regem o futebol. Inclusive, eu ouvi o cara falando hoje interessante. O cara disse que a FIFA tem mais países associados que a ONU. E a ONU, sim. Mais que a Então, ONU. Daí você vê o poderio. Se eu não me engano, a ONU são 156 países e a FIFA são mais de 280. Mais de 200 países. Então, assim, situação difícil. Na quarta-feira estavam todos os diretores e dirigentes no hotel em Zurique, na Suíça, e os agentes do FBI pediram para que a polícia suíça fosse fazer a prisão desses dirigentes. 7 dirigentes. Chegaram a paisana no hotel, fizeram check-in e subiram para os quartos para fazer as prisões. O FBI foi inteligente. Dentre os presos, né, dentre os detidos, está o ex-presidente da CBF, atual presidente da Federação Paulista de Futebol e vice-presidente da CBF, José Maria Marim. O Marim já foi vice-presidente do Ricardo Teixeira,
assumiu a presidência quando o Ricardo deixou a CBF, já sob Suspeição, suspeitas de corrupção. Por isso deixou a presidente da CBF, quando o Marinho assumiu, e depois assumiu agora o Marco Paulo Del Nero, que era o vice-presidente da época. Trocaram de funções apenas. E aí o Marinho também está entre os presos. E assim, para começar... O Marinho estava lá, né, na Suíça. Estava na Suíça. Para o evento da E para começar, Jane, me espanta muito que uma federação séria, que se diz séria, aceite que o seu presidente seja um ladrão de medalhas. Porque, para quem não sabe, o Marinho, ele subtraiu uma medalha na entrega das medalhas da Copa São Paulo. Com transmissão ao vivo. Transmissão ao vivo. Foi lá, rapidinho. Depois o Claudio pode até ver, colocar esse vídeo pra gente... Essas imagens. Cair na tela. Porque, olha... Final da Copa São Paulo. me dá a imagem. Olha, ele enrolou a medalha. E põe no bolso. Tupi. Sabe, é assim, é inadmissível que ele é o presidente da Federação Máxima do Futebol Brasileiro, sabe? Então, junto foi preso o presidente, o ex-presidente da CBF, junto dele também foram presos o senhor Rafael Esquivel, que é venezuelano, ele é ligado à Conmebol, todos são ligados às Américas, viu? Todos são ligados às Américas. Olha só, olha a situação como está o nosso futebol das Américas Centro, Norte e Sul. Eugênio Figueiredo, também ligado à Conmebol, é vice-presidente da FIFA, uruguaio. Eduardo Lee, que é costarriquenho, é presidente da Federação da Costa Rica. Costas Tacas, que é ex-secretário, ex-secretário-geral da Federação das Ilhas Caimã. Júlio Rocha, que é presidente da Federação da Nicarágua. O Jeffrey Webb, que é presidente da CONCACAF e da Federação das Ilhas Caimã, presidente da CONCACAF. E todos ainda permanecem em comitê. Ilhas Caimãs é aquele paraíso fiscal, né? E dentre eles, não estava na Suíça porque estava fazendo exames, né? Estava hospitalizado. O que eu acho o pior de todos, cara de asqueroso mesmo, eu nunca gostei, detesto o senhor Nicolás Leoz. Figura suspeita, hein? Já tem cara de, desculpa a palavra, de marginal mesmo, né? Já há muito tempo que o Nicolás Leoz tem acusações e dessa vez parece que vai pagar. E o que mais me espanta, sabe, gente, é a média de idade, sabe? Senhores, né? Um senhor de 83 anos, como é o senhor Eugênio Figueiredo. José Maria Marinho tem 83 anos, sabe? É impressionante. E aí, para que fique mais interessante, depois desses escândalos, né? O organizador da Copa da África do Sul descobriram que a Copa da Rússia de 2018 e do Catar de 2022 houve o pagamento de propina para que eles fossem eleitos. É um crime de peculato. E já se descobriu que a Copa de 2010 também. Que foi a da África, né? Nós vamos chegar em 14, viu? Calma aí, que o Brasil... Vamos chegar em 14, Brasil. 2010, então eu acho que a gente tá de boa. Então é o seguinte... Não tá de boa, não? Tá, o dinheiro tá no Rio, hein? Escuta pra você ver. Danny Jordan confirmou repasse de 10 milhões de dólares para a FIFA, mas segundo ele era para desenvolver o futebol das Américas, né? Verdade, também concordo. Gente, o Jander falou sobre os Estados Unidos, o envolvimento dos Estados Unidos com a Rússia, com o Catar. Rússia e Catar, óbvio que não envolvidos, porque são países sedes da Copa de 18 e de 22. Mas onde é que entra os Estados Unidos nessa história? Vou lhes contar. Você sabe como é que os Estados Unidos entrou nessa história? A polícia. Você sabe? Eu achei interessante o Juninho dizendo que o FBI foi inteligente, mas a função do Federal Bureau Intelligence é essa mesmo, né? É ser inteligente. Olha, o que aconteceu foi o seguinte: as Copas do Catar e da África, Rússia. Catar e Rússia, os Estados Unidos lançaram candidatura. Só que lançaram a candidatura para não perder. E quando os Estados Unidos inventam de fazer uma coisa bem feita, meus amigos, faz. Entendeu? Sei porque conheço o espaço. Né? Já morei e sei como é que funciona lá. Faz e faz bem feito. E aí perdeu para a Rússia. Tudo bem, perdeu para a Rússia, é um país que tem como fazer uma boa Copa, um país bem estruturado. Só que lançou a candidatura para 22 também. E perdeu. As certezas americanas perderam
para as promessas catarinas. É isso que mais espantou a todos. E aí, uma promotora achou de não aceitar, né? E investigar. A única maneira que os Estados Unidos tinham de perder essa campanha, de perder essa candidatura, era a corrupção. E foi atrás de investigar e descobriu. E vale explicar, né? Inclusive eu estava conversando com uma pessoa hoje, ainda hoje, no horário do almoço, a pessoa me pergunta, o que é que tem a ver essa questão da propina com essa relação? E aí a gente tem que entender que essas escolhas de sedes de Copa do Mundo são feitas por eleição, com membros da FIFA, né? Então, membros da FIFA votam, se reúnem em eventos e a partir daí escolhem os países e votam. Escolhe por votação os países. Daí essa possibilidade de você, por exemplo, um país como os Estados Unidos que está se reestruturando na parte do soccer, que é o futebol, levando jogadores de várias nacionalidades para o campeonato norte-americano se fortalecer, perder para um país como o Catar, que não tem inclusive tradição nenhuma no futebol, né? Então fica justamente daí que surgiu essa... E aí é o seguinte, para ser mais estranho de tudo, né? Para piorar tudo, né? Primeiro, o senhor José Ávila já se desculpado e devolveu 4... Olha só. O Ávila é o dono da Trafic, né? Dono da Trafic, a Trafic que já teve participação no esporte da Band, já fez contrato com o Vasco da Gama, e aí com outros grandes clubes brasileiros. E aí é onde a gente... Tá vendo como a gente, no início a gente falava dos investidores, não sei se vocês lembram, no início do ano a gente falava justamente dos investidores, e tá aí aparecendo o podre. Exatamente. A Trafic, por muito tempo, botou o jogador no Palmeiras. Cruzeiro, muitos outros times. Diego Souza. Época que era do Palmeiras, era jogador da Trafic. Então, o José Ávila é o presidente, uma coisa assim, é presidente da Trafic, devolveu 473 milhões. Quase meio bilhão de dólares. Exatamente. De reais, né? E vale lembrar que é o seguinte, no Brasil também tem uma empresa de marcas esportivas que chama Clefer. A Clefer é de propriedade do senhor Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo, que também está envolvido e também será investigado. Será investigado ainda. Os contratos, isso falando a nível de CBF, os contratos da CBF com a Nike, que já está desde 96 com a CBF, vai ser investigado, e também a Copa do Brasil. Não é a Copa do Mundo do Brasil, não, gente. É a Copa do Brasil. Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que também, para Libertadores, que também existe investigação nela por compra por favorecimento de contratos, enfim. E aí, a coisa é suja pra caramba. Aí o que pra gente entender, né? Então, uma das acusações, além dessa questão da Copa do Mundo, é que empresas que trabalham com questão de marketing esportivo negociam contratos, negociam valores. E aí a gente fica com aquela pergunta: será que se esses caras só negociam isso? E os resultados? Exatamente. Será que não negociam o resultado? Isso, gente. Não estamos dizendo aqui que estamos. Não, de jeito nenhum, mas vai ser investigado. Mas será que se eu negocio milhões, centenas de milhões? Isso tira a credibilidade do esporte, gente. Tira a credibilidade do futebol, que é uma paixão mundial, sabe? E aí, você lembra daquele senhor gordinho, bonachão, barbadinho, bonachão, que veio ao Brasil várias vezes, que é todo barbado, veio várias ao Brasil. Chama Chuck Blazer. O senhor Chuck Blazer também assumiu culpa no cartório. Só que o senhor Chuck Blazer foi além. Ele disse que se não aceitasse se corromper, haveria um esquema para que a culpa caísse sobre ele. Detalhe sobre o Chuck Blazer. O Chuck Blazer é americano. Então ele não falou isso daí porque ele é bonzinho, não. Isso daí é porque o FBI pressionou. Sim. E quando o FBI, meu irmão, chega para pressionar, para investigar, ele investiga elite, até 3 gerações da pessoa. O senhor na parede, meu irmão. O senhor Chuck Blazer é tido como peça-chave. Segundo o FBI, ele tem o manual da corrupção da FIFA. Certo? Para vocês terem uma ideia, eu sei que, apesar de tudo isso, teve eleição.
E aí... Inclusive com a recomendação do Michel Platini, que é presidente da UEFA, para que o presidente anunciasse. A corrupção ainda não terminou. Deixa eu terminar e falar, depois você fala da eleição. Então vai lá. Depois de tudo isso, eu fui atrás e eu acho sempre via pelo Ricardo Teixeira que tinha algum problema. Cadê o Ricardo Teixeira nessa investigação? Claro que tá envolvido. Eu fui atrás e apareceu. E o que eu consegui identificar foi que o FBI acabou encontrando mesmo. O Marinho, ele chamou o Marinho de traidor. Disse que o Marinho era traidor porque o Marinho entregou ele. E o FBI foi atrás. E ele tem um contrato avaliado em 160 milhões de dólares que está sendo investigado pelo FBI. Inclusive eu vi que ele estava até vendendo uma casa que ele tem em Miami no valor de 200 milhões. Será, né? Colocando à venda a casa, acho que se desfazer logo. Claro. Porque na hora que o negócio apertar, ele já... Não tem mais essa culpa. Gente. Sabe quando a Copa do Brasil teve início na corrupção, que depois das investigações, vem aí sendo investigado e foi detectado desde 1990. E aí você vê que já não é de hoje, né? São quantos anos já? 90 a 2000 é 10. De 2000 a 2010 é 25, são 25 anos de corrupção, meu amigo. Gente, é o seguinte, aí o seu Chuck Blazer não brincou, não. Abriu o jogo. O voto na FIFA custa $1 milhão. É o preço do voto da FIFA. Voto de cada dirigente. Voto de cada dirigente, país, né? Certo? É o suborno que cada um recebe para votar do jeito que a banda manda, que manda a partitura do regente. E aí é onde eu digo, se esses caras votam de acordo com o que manda a partitura do negócio, da orquestra, do regente, da banda, quem é o regente dessa história? O regente, meu povo, é o presidente. É o senhor Sepp Blatter, Joseph Blatter, suíço, presidente da FIFA desde 98. Esse é o nome. Certo? Não sei se é o chefe da quadrilha, não. Mas é o nome que... Não adianta dizer que não sabe, gente. Ele é o presidente. Agora, uma pergunta pra vocês aqui, e aí vocês vão me responder. Eu sei que esse negócio de Copa do Mundo é muito maior. Mas presta atenção. Se tem 1 milhão sendo vendido voto, na eleição para melhor jogador do mundo, será que também não tem aquela lógico que tem empresário, lógico que tem empresário. Você sabe o que é que... Há 3 anos, só te cortando, Jandir, desculpa, há 3 anos atrás, claramente o Franck Ribéry jogou muito mais do que Cristiano Ronaldo e Messi. E aí não ganhou. Não foi nem pros 3. E aí? Ribéry não disputou nem pros 3. A própria Copa do Mundo, que a gente teve aquele jogador da Holanda que... O Arjen Robben, que comeu a bola. Foi um jogador disparadamente o melhor jogador. E a gente viu isso. O Godfather, né, que é o Joseph Blatter. O que é que fica a minha visão? Você já vai falar ainda da questão da eleição ainda? Ou vai complementar? Não, já pode comentar. Não, o que é que fica a impressão pra gente? Gente, será que uma entidade dessa como a FIFA tem ainda moral para gerir o futebol mundial? Eu acho que tem ainda o respeito. O Michel Platini, nessa história, que é hoje o presidente da UEFA, que reúne os países, as ligas dos países europeus, que são os principais clubes do mundo, as federações mundiais, sem dúvida estão na Europa, onde mais movimenta recursos, onde mais movimenta dinheiro. E ele sugeriu, além da renúncia do Blatter, sugeriu também que a UEFA se desfiliasse à FIFA. Olha... E aí, de qualquer forma, que fica claro que é o seguinte: mexe na estrutura do futebol, certo? Sem dúvida nenhuma, o mundo da FIFA está desmoronando. E isso, acima de tudo, eu acho, não sei, nossos telespectadores e ouvintes e vocês, mas eu acho que com isso o futebol perde muito da sua credibilidade, fica realmente uma imagem super arranhada e fica difícil continuar. Olha. O Júnior trouxe pra gente algo que eu achei bastante interessante, que é um áudio. O Romário é senador pelo Rio de Janeiro e é um cara que vem fazendo... Era deputado, né? Era deputado e senador, vem fazendo muito pelo esporte, vem sempre defendendo o esporte na sua bancada e usou da sua tribuna para falar sobre esse caso. Então vamos ouvir o que o Romário tem a dizer sobre esse caso FIFA. O Romário é sempre muito polêmico, tenho certeza que as palavras são muito boas de ouvir. Vamos lá. Senhor presidente, senhoras e senhores senadoras e a todos aqueles que nos
houve nesse momento. Lutar contra a corrupção no futebol é muito difícil. Às vezes chega a ser desestimulador. Tamanha dificuldade de conseguir provas para provar crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas, propinas e extorsão. Mas ontem, logo cedo, recebemos uma notícia que foi um alento para todos os que amam o esporte, principalmente o futebol. O vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, José Maria Marinho, foi preso na Suíça em operação da polícia local em conjunto com o FBI dos Estados Unidos. Várias outras autoridades do futebol mundial, senhor presidente, também foram presas acusadas de participar de um esquema de corrupção que já duram 20 anos e movimentou cerca de 150 milhões de dólares, e todos eles foram detidos e serão extraditados para o país americano. Podemos dizer que as autoridades suíças deram uma batida em um ninho de ratos. Todas as 7 pessoas presas estavam no Congresso Anual da FIFA, que culminará na próxima sexta-feira, na reeleição do presidente da entidade. Como sabemos todos, por este ser um jogo de carta marcada, o atual presidente da FIFA, Joseph Blatter, deve ser reconduzido ao cargo. Ele completará nada mais nada menos que 20 anos no poder. Serão 5 mandatos seguidos. Particularmente, eu espero que ele seja preso antes mesmo de assumir esse novo mandato. Os concorrentes de Blatter foram desistindo aos poucos, alegaram não ter condições de lutar contra a estática do Cartola. Um dos candidatos, o ex-jogador Figo, português, desistiu. Figo afirmava que a FIFA não deve ser apenas máquina de fazer dinheiro. Concordo com esse argumento. O objetivo da FIFA, senhora presidente, assim como a CBF, não deve ser o lucro a qualquer preço e a qualquer custo. O futebol tem uma missão muito maior, de incluir socialmente, gerar renda, derrubar preconceitos, unir nações, etc, etc. O nome do Brasil, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, está hoje ligado a tudo que há de pior em termos de corrupção esportiva. Graças a um dos ratos que venho denunciando há muito tempo, a mesma pessoa que ao lado da presidente Dilma Rousseff recebeu o chefe de estados em plena Copa do Mundo de Futebol, José Maria Marinho. No caso da CBF, especificamente, as investigações do FBI citam acordos de direito da Copa do Brasil com uma empresa de material esportivo americana, e assim como suborno pago por executivo de marketing esportivos relacionados à comercialização de direitos de mídia e marketing de diversas partidas da seleção brasileira e torneios organizados pela entidade. Ainda suspeito que o suborno envolva contratos assinados para a realização da Copa das Confederações da FIFA de 2013 e da Copa do Mundo de 2014. Essa operação poderia ter sido realizada aqui, já no ano passado, porque assim emendaríamos a vergonha dos campos com a vergonha da corrupção. Mas certamente o aparato de segurança aqui deve ter sido muito grande. Na Suíça, um país de primeiro mundo, em um hotel com vista para os Alpes suíços, eles deveriam estar confortáveis e despreocupados quando foram surpreendidos pelas autoridades. Infelizmente não foi a nossa polícia que prendeu, mas alguém tinha que fazer. Alguém teria que fazer um dia. Então, parabéns ao FBI e à polícia suíça. Mas vamos focar no Brasil, senhora presidente. O Marinho está preso e este é o momento oportuno para fazermos uma verdadeira devassa na CBF. A casa bandida do futebol, assim como o Marinho, comprovadamente um ladrão, ainda temos que tirar outro câncer do futebol, o atual presidente da CBF, Marco Polo Deonero. De ontem para hoje, mais e mais informações não deixam de chegar. Já sabemos, por exemplo, que Marinho, Marco Polo Deonero e o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, recebiam propinas pela exploração comercial do campeonato da Copa do Brasil. Os cartolas, senadores e senadoras, segundo a peça de acusação americana, recebiam 2 milhões por ano. O valor era dividido entre os 3 ratos. As empresas de marketing Traffic e Kleffer, ambas de marketing esportivos, rateavam o pagamento do suborno. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, este tipo de negociata criminosa é o modus operandi dos dirigentes da CBF. E eles já foram os responsáveis pela realização
da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, o que coloca sob suspeita os contratos realizados para estas competições também. Os escândalos são sucessivos. Não podemos esquecer que há poucos dias fomos surpreendidos com notícias da venda da Seleção Brasileira de Futebol Masculino. Jogador que entra em campo por valor de marketing, escalação feita por empresários, tudo isso registrado em contrato, conforme divulgou o jornal Estado de São Paulo. Estas matérias também deixavam claro que indicavam que, através da empresa ISL, que detém o direito dos amistosos da seleção, a CBF praticava os crimes de evasão de divisas e sonegação fiscal. Ou seja, pratica, né? Em 2012, enquanto deputado, tentei instalar uma CBI. Tem aqui o deputado, senador Chiquinho Escócia, que pode comprovar aqui as minhas palavras, através da Câmara, e para descobrir contrato suspeito da CBF com a empresa aérea TAM. Então, senhora presidente, por tudo isso tenho tentado emplacar uma CPI para investigar esses criminosos. Sim, criminosos. Esses são os nomes dessas pessoas. Transações milionárias com empresa de fachada em paraísos fiscais, como mostra a imprensa, longe dos olhos da Receita Federal. São crimes de evasão de divisas e sonegação fiscal. Uma quadrilha camuflada pelas cores da nossa bandeira, pelo nosso patrimônio cultural e solenemente festejado ao som do hino nacional. Não há outra alternativa. Ou todos esses caras são presos, ou eles continuarão sugando o futebol brasileiro como sanguessugas até a sua morte definitiva. É isso aí. A gente acabou de ouvir o Romário falando, né, sobre esse caso aí horroroso que está acontecendo no mundo do futebol. O Romário, apesar de tudo, ele é um amante do futebol e não falou nenhuma mentira. É bastante duro, né, com os dirigentes ratos. É bastante duro. Uma coisa... Até lembrou, né, também a parte da convocação. Das convocações. É uma coisa que a gente era uma coisa que a gente sempre suspeitava, né? As convocações. Claro. E a gente não tinha como, digamos assim, uma evidência disso. Eu, particularmente, em diversas convocações, era uma coisa que me incomodava essa história dessas marcas, grandes marcas esportivas, esse envolvimento, essa divulgação, nomes que a gente via aparecer na seleção. Xande, eu vou te falar uma coisa. Que não achava que tinha condição técnica. Você quer saber uma coisa bem rápido sobre essa questão? Na semana que vem a gente falar sobre essa questão da seleção que a gente deixou realmente passar. É uma falha nossa. Vamos falar sobre isso na próxima semana. Mas só para ficar bem claro que o diretor de seleções é o senhor Gilmar Rinaldi, empresário de jogadores antigo, ex-empresário do Adriano Imperador, e é um empresário antigo no mundo do futebol. Então, meu amigo, quando o diretor de seleções é um empresário de jogadores... Vai ver que na seleção tem jogador... Desculpa. Não me passa a credibilidade. Quando eu soube que ele seria o efetivado no cargo, me deu uma sensação de asco enorme. Porque ver um cara ligado a empresários, ligado a empresas e marcas esportivas, comandando a seleção brasileira, comandando as escalações, as convocações, isso me deu muito medo e está comprovado. O treinador da seleção sub-20, ele pediu demissão do cargo. Olha, o que fizeram com o Galo, com o Alexandre Galo, é uma coisa horrorosa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ele pediu demissão do cargo, dizendo ele que a CBF disse que era porque também por mau resultado. Qual? Mas peraí, vem cá, qual é o mau resultado que o Galo tem? Se ele vinha... Campeão do torneio de Toulon. Vinha com um time muito bem classificado, a seleção olímpica muito bem organizada. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a bancada. O que é que vocês acham? Ontem eu estava assistindo, inclusive, a entrevista dele. O que é que vocês acham eu sei que a gente não conhece pessoalmente, não é amigo dele, mas a gente dá para ter uma noção da personalidade das pessoas pela postura que ela tem. Como é que vocês classificariam a postura de um treinador como o Muricy Ramalho? O Muricy, genial. O Muricy, quando o Mano Menezes assumiu a seleção brasileira, logo após a Copa da África, logo após o fracasso na África, o convidado para assumir a seleção foi Muricy Ramalho. Muricy Ramalho chegou, almoçou com o presidente. Conversa gravada. Vale lembrar. Cláudio vai colocar essa imagem que é emblemática. Tem esse áudio, tem essa imagem. Esse vídeo. É interessante.
O Muricy já foi convidado outras vezes e o Muricy já tinha dito que só assumiria a seleção brasileira após a saída do Ricardo Teixeira. Ele afirmou isso diversas vezes. E teve um momento que o Muricy achou que estava na hora dele e foi convidado. Ele treinava o Fluminense na época. Foi convidado para assumir a seleção brasileira, almoçou com o presidente Ricardo Teixeira e essa imagem está gravada. Inclusive o Ricardo Teixeira tem a indelicadeza e foi exatamente aí. De se levantar da mesa e deixou o Muricy só. Quando eles acertaram tudo, o Muricy deu a mão para cumprimentar o Ricardo e o Ricardo levantou e saiu. Naquele momento, o Muricy percebeu como é que seria o tratamento da diretoria da CBF com a seleção. Porque o Muricy não aceita, quem manda é ele. Quem manda no time da seleção é ele. Então o Muricy, que foi anunciado pela Rede Globo, quem falou foi inclusive o Thiago Leifert. Eu assisti o programa Globo Esporte. E o Fluminense passou a ter contrato com outro treinador, contratou outro treinador, já deu contatos com outros treinadores. Se eu não me engano, na época era até o Renato Gaúcho, que estava no Grêmio, e o Thiago Leifert noticiou que o Muricy era o novo treinador da seleção brasileira. E no outro dia o negócio estava desfeito. Por quê? E aí assumiu o Mano também teve um comando desastroso. Depois veio o Filipão e aí o resto é história. E aí o Muricy Ramalho, aí a gente vê que água e óleo não se mistura. Água e óleo não se mistura. O Muricy Ramalho é um treinador que tem uma conduta moral muito, digamos assim, exemplar. Você vê, inclusive, ele é o que ele é na frente dos microfones. Isso aí é uma coisa, inclusive, que a gente tem observado, que tem atleta, tem dirigente, tem estrela que quando está com a câmera ligada é uma pessoa. Quando desliga a câmera, por trás das câmeras é outra. O Muricy não. O Muricy é aquele mesmo Muricy que você vê dando aquelas respostinhas ao estilo seu Lunga, né? Aqui é trabalho. Aqui é trabalho, meu filho. Né? Que é aquele, e trabalha com sinceridade, trabalha com clareza, não aceitando propina, não aceitando negócios escusos, que ali sim, se a seleção brasileira tivesse sido comandada por ele durante aquele período da Copa, seria, talvez não fosse campeã, mas seria uma seleção séria. Mas Jean, aí você tocou num ponto, e aí foi aonde o Alexandre Galo pediu para sair da seleção. Existe um jogador que ele era do Vasco da Gama, agora ele é do Braga de Portugal. E ele passou a não ser convocado porque teve um desligamento do seu ex-empresário, se desligou do seu ex-empresário. E o que foi que aconteceu? A presidência da CBF pediu a boatos que tinha pedido para o menino não ser mais convocado. Só que existe um problema. O menino tem 18 anos e é o melhor volante do campeonato português, é um dos melhores jogadores do campeonato português e vinha já há muito tempo, faz um grande trabalho na seleção de base. Por que desconvocar o menino? Se o menino não teve lesão, se o menino não teve nenhum problema, qual é o motivo? Júnior, qual foi, você falou agora de desconvocação, mudando um pouquinho rapidinho aqui, qual foi o motivo da desconvocação? O Marcelo não está lesionado, ele foi desconvocado. Pois é, e aí é outra grande outra grande dúvida. Existe sim a história que o Marcelo mudou de procurador, isso é a verdade. O Marcelo não é mais gerenciado pelos mesmos empresários. O empresário do Marcelo agora é outro. Inclusive, o empresário do Marcelo agora é um espanhol que cuida dos contratos do Real Madrid. E aí a gente se pergunta, eu não sei, até agora não foi tocado nesse assunto, mas a notícia que eu tive é que o Marcelo não é mais jogador do mesmo empresário. Só para ficar bem claro para a gente chamar o comercial, que o Marcelo é hoje o melhor lateral esquerdo do mundo. E ele desconvocou o Marcelo para convocar o Jefferson do Internacional e deixar o Felipe Luiz na titularidade, que o Felipe Luiz é reserva do Chelsea. Banco, sabe de quem? É banco do Aspiricueta no Chelsea. Rapaz, se ele fosse do Ashley Cole,
Eu até dizia, não, beleza, é mais experiência. Eu acho que com 40 anos ainda pode... É banco do Aspilicueta. Então, não precisa mais nada. Tá certo? Então acho que a gente tem que... Eu acho que eu não perdi a fé, né? Principalmente quando começou a envolver a justiça americana, né? O futebol, ele envolve muito amor, né, Jander? Paixão, muita paixão. O esporte envolve paixão. E quando você brinca com a paixão, né, às vezes magoa fundo. E fica difícil da gente manter a credibilidade e a fé no esporte. Mas eu ainda acredito que vai dar tudo certo. Eu espero que o FBI, né? Como você falou, o FBI está envolvido. Né? O Romário até falou que infelizmente não foram nossos policiais. Graças a Deus não foram nossos policiais. Porque se for, não desrespeitando a corporação, né? Mas a gente sabe que quem tem as costas quentes no Brasil... Não só a questão da polícia, mas também o próprio executivo, o próprio judiciário, né? No Brasil, quem tem as costas quentes tem um tratamento diferente. As brechas do judiciário, enfim, todas essas questões aí. Mas eu fiquei com sede agora, falamos pra caramba. Vamos dar uma paradinha rápida e na volta a gente vai falar sobre... Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de esporte que vem dando certo, que vem crescendo. Vamos falar de UFC e também do Mundial de Jiu-Jitsu lá na Califórnia. No CNA, o aprendizado vai além da sala de aula. CNA 360, uma revolução na maneira de aprender inglês e espanhol. Portal do aluno, realidade aumentada, QR Code, games, redes sociais, professor online e você ainda pode ter o certificado de Cambridge. Entre para o mundo CNA. Vamos falar agora sobre coisa boa, esporte que cresce, uma marca que vai se tornando cada vez mais confiável. Credibilidade, às vezes um pouco arranhada quando se escolhe os desafiantes, mas o UFC cresce cada vez mais. E vamos falar também das lutas, do Mundial de Jiu-Jitsu na Califórnia, enfim, desse mundo que é cada vez mais atrativo, Jander Magalhães. Teve bastante evento esse fim de semana. Na verdade, a gente teve ontem o UFC Goiânia, né? Então foi a segunda edição que acontece na história do UFC na cidade de Goiânia, com um card repleto de brasileiros, né? Então não tivemos durante o card preliminar muita sorte, porque foram 4 lutas e 3 brasileiros perderam dentre as 4 lutas. A primeira luta foi contra o Luiz Besouro, que perdeu por nocaute técnico, né? O Luiz Besouro era lutador do TUF, né? Tinha uma grande promessa, os lutadores inclusive tinham medo dele, né? Se machucou, aí teve uma luta lá na China, ele perdeu a luta por um golpe ilegal, enfim, não foi muito bem. A segunda luta foi uma luta feminina, 2 lutadoras brasileiras, a Jutai, né, e a Erika Almeida, que também foram para a decisão dos juízes, com vitória aí da Jutai. A luta seguinte foi entre o Lucas Mineiro e Mizak Bekdi, que o cara é um casca grossa, carne de pescoço, manga larga. Botou o Lucas Mineiro, que é um lutador que é uma promessa do UFC, muito bom da equipe do Macaco, né, Shootbox, Macaco Team, e ele foi simplesmente tratorizado pelo Misad, o nome do cara é da República Tcheca. Um cara muito duro, aquele pessoal ali do leste europeu, são verdadeiros ursos, cara. Então a gente teve também a luta do Eliseu Capoeira, que foi uma luta que ele perdeu por decisão dividida para o americano Nicolas Dalby. Logo após, Jussier Formiga e Wilson Reis, 2 lutadores que tem como base background de jiu-jitsu, né? A luta também foi uma lutinha um pouco chata, mas... O Jussier já chegou a estar até nos tops ali dos moscas, né? Ele disputou uma luta que valia o title shot com o Benavides e perdeu, né, para o Benavides. Mas é um faixa preta de judô, além de jiu-jitsu, deu 2 quedas, assim, de queda de abertura, né? Sim. Logo após a gente teve a luta do... Você não falou o resultado de Jussier Formiga. Jussier Formiga ganhou do Wilson Reis por decisão unânime, né? Então foi 29-28, porque o terceiro round o Wilson Reis procurou mais a luta, mas os 2 primeiros foi o domínio absoluto do Jussier. Jussier Formiga, que é aluno do Jair Lourenço,
que é já aluno do André Pederneiras, né? Então, o pessoal da equipe Nova União, 3 gerações aí da Arte Suave. Cearense lutando no card preliminar, Rony Jason finalizou Damon Jackson, que era um lutador jovem, muito forte. Poxa, e aqui, que finalização, hein? Nossa, a luta começou eletrizante, com o Rony Jason levando, inclusive, desvantagem, sendo derrubado. Tomou castigo no Grand Pound. Levou uma pressão, levou algumas na cara e aguentou bem, suportou bem. Agora o Rony Jason é um lutador, ele não tem muita estatura, mas ele tem um lutador com muita envergadura, inclusive de perna. Ele tem as pernas muito compridas. E é conhecido nessa área do jiu-jitsu, quem conhece o Rony Jason, que era lutador competidor de jiu-jitsu, né? Ele tem um triângulo muito perigoso. Então, casca grossíssima no jiu-jitsu há muito tempo. Casca grossa, faixa preta há mais de 8 anos. Então a luta estava se desenrolando no chão, o cara batendo o americano, e ele entrou com uma posição que ele esgrimou a perna do americano. Geralmente aquela esgrima de perna que se faz no jiu-jitsu é para raspar, né? Só que ele fez aquela esgrima para poder levantar o quadril e encaixar o triângulo, que pegou o triângulo, não ajustou, o americano girou, o americano inclusive trazer aqui os créditos para o americano, que teve uma boa defesa, só que quando ele girou, o Rony Jason ajustou o triângulo. Aí, meu irmão, o triângulo, quando a coxa, estrangulamento, tem jeito. Ou dá testapinha, ou então fica sem som e sem imagem, né? Ele ficou quase sem, viu? Aí bateu aos 3 minutos e 31 segundos do primeiro round ainda. A luta seguinte foi o Wendel Negão. O Wendel Negão é um lutador que ele é brasileiro, ele tinha passado por eventos nacionais e venceu tudo, né? Jungle Fight, Shoto. Só que quando chegou no UFC, 2 lutas, 2 derrotas, 2 nocautes. Então, possivelmente, inclusive, foi ventilada essa possibilidade. Não deve permanecer, né? Dele passar no RH, né? E se desligar do evento. É até o natural, né? Luta seguinte, o Francisco Massaranduba, o piauiense Francisco Massaranduba. Pois é, cara, eu gosto muito do Massa, gosto do Massa pra caramba. Lutador muito carismático, muito simples, fez uma luta muito dura contra o Norman Park, que é um inglês também, manga larga, casca grossa, uma luta muito sangrenta, mas o Massaranduba conseguiu boas quedas e bateu, mas ficou por cima. Eu acho que já deve ser a 4ª seguida do Massaranduba, não? Quarta vitória seguida do Massaranduba. O lutador que chegou sem pretensões e começa a dar bons resultados. Ele entrou pelo TUF, né? Ele entrou pelo TUF, já não é mais garoto. Tinha aquele problema do fôlego, né? E desceu de categoria para aguentar mais. Baixou de categoria e ontem, inclusive, foi muito bem na questão do cardio dele. Ele aguentou participar dos 3 rounds sem aqueles sinais claros de cansaço. Tem lutador que acaba o gás. A gente chama abrir o bico, né? Não abriu o bico, né? E a luta seguinte, o Francimar Bodão, que é um atleta da Nova União, viu, Tupi? E do Acre, de Chapuri. Eu já estive lá em Chapuri, tive a oportunidade de visitar Chapuri, uma cidade muito simpática, terra do Chico Mendes. Marina Silva também é de lá, aquela senadora. E o outro filho ilustre lá de Chapuri é Francimar Bodão, um cara muito simples, fez uma luta muito dura contra o Ryan Dimo, que é um americano também duro, muito forte, um atleta, né? Conseguiu resistir aí, foi muito bem na trocação e venceu por decisão unânime, 30-27, praticamente ganhou os 3 rounds do americano. Alex Cowboy, o brasileiro que entrou no UFC anterior no último instante para enfrentar o Gilbert Durinho, na edição do evento, perdeu por finalização, mas estava ganhando a luta, né? Então já despertou interesse e ontem conseguiu finalizar o KJ Nunes, que foi um ex-campeão do Strike Force. KJ Nunes não é um lutador. Então não é qualquer um, não. Finalizou com o Mata-Leão. O Baldão é muito bem quisto pela organização. Pela organização. É muito bem quisto. É um lutador que a organização tem um carinho diferenciado com ele. Cuidado, né? Tem sim. O detalhe aqui é que o Alex Cowboy é lutador do Muay Thai e faixa azul de Jiu-Jitsu, né? E conseguiu finalizar após aí alguns golpes. Charles do Bronx ganhou do Nick Lentz. Essa luta tinha acontecido há 2 anos. E o Charles do Bronx tinha finalizado o Nick Lentz, só que a luta foi dada como no contest por conta de um golpe ilegal. E ontem foi o tiro-a-teima e o Charles do Bronx
Hendricks lutou bem o primeiro round. O segundo round parece que ele se desligou um pouco, foi dominado pelo Nick Lentz, mas no terceiro aplicou uma guilhotina justíssima, como o pessoal fala na gíria, uma guilhotina no pau, não teve como sair a não ser bater, pedindo as contas e batendo. Essa luta foi a luta co-principal, né? Foi o co-main event da noite. E a luta principal da noite, o grande Carlos Condit, né? Que já disputou o cinturão, já lutou fez uma luta dura com o Jorge St. Pierre pelo título. Assim como o seu oponente também já teve seu title shot, que foi o Thiago Pitbull, né? Que é cearense de Fortaleza. Cearense de Fortaleza, mas não conseguiu impor seu ritmo. Até estava bem na luta, estava com um bom desempenho na luta, conseguindo uma evolução bem, dominar o adversário, até o momento que entrou uma cotovelada sinistra do quebrou o nariz e aí começou Condit, e aí o Condit tinha mais envergadura e ele deu, além dessa que entrou, que machucou o nariz do Pitbull, ele deu mais duas, né, que magoou ainda mais. Depois deu uma sequência de joelhadas também. Além das joelhadas, o clinch, e ele resistiu bastante, o Thiago Pitbull, mas aí no intervalo do round, do primeiro para o segundo round, o médico viu que não tinha condição, estava torto o nariz do Pitbull. Estava horrível. Ficou legal, inchou o rosto. Muito sangue, né? Impressionante, banho de sangue muito mesmo. Sangue, aí às vezes ali corta um vaso, e aí para preservar a integridade do atleta, realmente é recomendável que em situações como essa, né? Ele fez tudo possível para continuar, mas queria continuar, aguentou muito ainda o primeiro round inteiro, muita trocação, um cara muito guerreiro, era ali um ser humano ali normal, que não tivesse aquele coração do tamanho que o Thiago tem, teria desistido já. O Thiago eu tive a oportunidade, eu tive alguma oportunidade também de ver ele conversar, é muito boa gente, Thiago, muito boa gente. Simples, né? É um cara bacana. E aí, vitória do Carlos Condit, credencia o Condit a disputar o cinturão com desculpa, agora eu falo o nome. O Rob Lawler. Já tem luta marcada pro Lawler, né? Já tem. Eu acho que ainda não, né? Eu acho que o Condit precisa lutar com mais alguém ainda daquele top ali. Johnny Hendricks? Talvez um Johnny Hendricks. Enfim, mas eu acho que não foi a luta ainda para se chegar no title shot, né? Até porque o Thiago Pitbull também já estava vindo em ascensão. Essa é a primeira luta do Condit depois de um ano, né? Ele também vinha de lesão. Então acho que tem que esperar mais um pouco aqui. Esse foi então o UFC Goiânia. Vamos aqui só da agenda de junho. Então a gente hoje é 31 de junho, o programa hoje 31, a gente vai ter uma agenda repleta agora em junho. A gente vai ter, por exemplo, eventos importantes. Próximo dia 6 de junho diretamente de New Orleans, lá em Louisiana, Tim Bolt e The Henderson fazem a luta principal. O lutador mais casca grossa do UFC. O UFC Fight Night, Bolt e Henderson. Para mim, o The Henderson não existe um lutador tão grosso, que seja tão duro e que tenha casca tão grossa. E há muito tempo já na estrada, né? O Nossa Henderson é um funcionário, realmente, como a pessoa fala, funcionário do MMA. Funcionário do MMA. São 43 lutas, sendo 30 vitórias. Mais tá no estilo. Tem um brasileiro que tá no mesmo caminho, né? Também dele, o Gleice Tibal. O Gleice Tibal também é meio que funcionário também. Aí esse tá há muito tempo na estrada já, né? Eu acho que o Gleice Tibal é o recordista, inclusive, de lutas no UFC. Né? Nesse evento a gente vai ter de brasileiro apenas o Ricardo Abreu, que é um lutador que também está na sessão, e o Thiago Tavares, aquele lutador que vai lutar contra o Brian Ortega. Então esse evento dia 6 de junho, dia 13 de junho, final de semana seguinte. Esse final de semana aí, você que tem sua namorada, tem suas festas, se organize, porque todo sábado vai ter o UFC. E dia 13 de junho, tem nada mais, nada menos, que né? A disputa da categoria nobre. A categoria que balança aquele octógono, que é os pesados, né? Categoria nobre de qualquer evento de luta, né? É o peso pesado.
E o Cain Velasquez vai defender o seu cinturão contra o interino. Champion versus champion, né? É, exatamente. Campeão versus campeão. Campeão linear contra interino da categoria que é o Vai Cavalo. Luta lá na Cidade do México, né? Eu até Tá em convidar casa, a equipe né? pra gente assistir esse evento lá Vamos e lá. fazer o programa lá diretamente da Cidade do México. Leva o Cláudio. Né, Vamos lá, vamos todo mundo pra Cidade do México fazer. Vamos fazer essa Leva eu. cobertura, a gente faz o evento direto de lá. Leva. Olha Mundo só. Esportivo leva Só você tá e mais um ouvinte. faltando. Olha só, você vai pagar? Não, Só tá faltando um patrocinador, então a gente coloca. Se o patrocinador que queira bancar aí, olha, vai valer a pena, hein? Vai levar a equipe do Mundo A Esportivo nossa cobertura. pra Cidade do México, fazer uma mega cobertura lá. Ó, vale a pena, Revistas hein? exclusivas. Vale a pena, hein? Comentários, você E que é o nosso empresário. marketing. O pessoal aí. Claro! E aí, inclusive, o Cláudio, né? Vai Cláudio, ser o nosso- lógico, não, é o diretor, mais um, é o diretor do programa, gente. Mais um. É o diretor. Então esse evento aí vai ser de dia 13, Cain Velasquez contra o Fabrício Verdun, lutaço, Gilbert Melendez e Ed Álvares, essa também. luta aí, Lutão inclusive, também. pra Agora- mim, candidato à luta da noite. Agora, que fique bem claro, gente. Não se iludam, tá, gente? As chances do Verdun vencer essa luta são baixíssimas. A torcida é 100%. Olha, né? não, A torcida 100% nossa de 100%. torcida. Mas vai enfrentar, sem dúvida alguma, vai enfrentar o lutador mais completo do UFC. Eu não tenho nenhuma dúvida. Troca muito bem a mão mais pesada do UFC. É um lutador que O Wrestling World Class. afiadíssimo de wrestling. Então, assim. O cardio nem se fala, né, cara? A questão do cardio do Cain Velasquez. Não tem o que dizer. Eu acho que aquele cara tem uns 4 ou 5 pulmões, porque se você ver a luta dele Não, contra o Júnior Cigano, a última luta. E aí enfrentou por 2 vezes o Pezão e por 2 vezes o Cigano. Nas 4 vezes, aliás, o Cigano enfrentou 3 vezes. 3, né? Lutou, Nas não perdeu, né? 5 disputas com esses brasileiros, perdeu uma pro Cigano, na minha opinião. Eu sei que tem que ter competência para acertar o soco. Tem. Mas entrou, é aquela história do peso pesado. Quando entra um soco, derruba. Entrou do Cigano, derrubou, levou o cinturão, tem os seus méritos. Mas nas lutas em sequência, gente, o Velasquez quebrou em 2. Passou o carro, né? Passou o carro, depois voltou com um trator e depois botou uma escavadeira, porque não foi brincadeira. Olha, não, o Pezão ficou em estado de pena. Não, foi sem dúvida nenhuma, é o lutador mais completo do UFC. Lógico que tudo pode acontecer. O Verdun tem um jiu-jitsu super afiado, é um dos melhores jiu-jitsu do UFC. Pode vencer sem dúvida nenhuma. Existe essa possibilidade, né? Sempre existe. Como existe a possibilidade de cair um meteoro em Sobral também hoje. Como existe a possibilidade da gente ganhar na Mega Sena. Na luta, como existe a possibilidade de um Da gente empresário, conseguir ir pra Cidade do México Rapaz, bancado. olha, um empresário nos cara chegou patrocinar pra e mim e nos disse assim, financiar. olha, a única certeza que eu tenho é que nessa luta, antes de começar, a chance de cada um é 50% a 50%. Mas eu acho que que nessa revelação. luta, mas eu Não, acho mas que nessa nessa daqui não luta é assim, aqui, não. eu acho que tá 90-10. Ou 95 a Ó, se 5. você quer ganhar uma grana, Tupi, não faz isso que dá, aí dá ó, uma zebra. separa R$200 e joga numa casa de aposta e joga no Verdun. Joga no Verdun. Joga no Verdun. Underdog. Olha, porque total. não, R$200 você desprendeu da vida. Pega 200, joga no Verdun. Porque se ganhar, velho, vai Uma ganhar. bolada. É uma bolada, você não imagina. Porque as casas de aposta, é claro, todas apontam o Velasquez. Não, mas uma coisa a gente não pode descartar. O Fabrício Verdun é um lutador extremamente imprevisível. Imprevisível, eu digo por quê. O Fabrício Verdun, em 2010, ele lutou contra ninguém menos que Emelianenko Fedor. O Fedor Emelianenko, que é um lutador que aterrorizava o mundo inteiro e passou 10 anos sem uma derrota, né? E a derrota que tinha sido um no contest, ou uma derrota por desclassificação, né? E o Fabrício Verdun foi lá e finalizou o Fedor. E a vitória sobre o Mark Hunt, para conseguir o título interino, foi uma joelhada voadora. Então é um lutador que evolui, um lutador que surpreende, que tem recursos e outra coisa. Se a especialidade do Cain Velasquez é derrubar e jogar no chão, a especialidade do Fabrício Verdun é trabalhar no chão. Então, assim, ninguém está dizendo que o
Verdun não vai vencer. A gente tem a brincadeira e tal, lógico que o Velasquez é muito mais completo. Muito mais completo. Tem mais garrafas para vender, né? Muito mais. Não tem comparação. Mas é uma luta, os dois vão estar muito bem preparados, eu tenho 100% de certeza disso. E aí, sem dúvida, o melhor da noite vai levar o cinturão para casa. Eu não sei, mas o UFC eu acho assim, muito parecido com o futebol. Tudo pode acontecer. No murro o cara pode cair e aí já mas aí a preparação antes... Mas aí, até para poder dar um soco, Juninho, tem que saber. Tem que saber onde entrar. Porque um mata-cobra, às vezes, você der um mata-cobra de qualquer jeito, vai ter... é igual uma patada de um gato, né? Então, assim, só um detalhe para esse evento, como é no México, o card é repleto de lutadores latinos, mexicanos, até não tem outro brasileiro, a não ser o Fabrício Verdun. No dia 20, já no final de semana seguinte, dia 20 de junho, a sua namorada já vai ficar com raiva de você, porque vai ser o terceiro sábado. Eu quero ver você dizer esse nome agora para mim aí. Johanna Jedrzejczyk. É difícil, hein? Jedrzejczyk. Johanna Jedrzejczyk, ela é a atual campeã dessa categoria apenas, né? Enfrenta a Jessica Payne, que é uma americana, e esse evento vai ser onde? Em Berlim. O card principal, Dan Silver e Tatsuhaya Kawajiri, e a maioria de lutadores também é europeus. Antônio dos Santos, lutador brasileiro, e Marcos Rogério Lima. Antônio dos Santos foi aquele que fez a luta aqui em Fortaleza, né? No UFC Fortaleza. Lutou aqui no Paulo Sarazate. E a luta de abertura do evento é do Serginho Moraes contra Peter Sobota. É um dos lutadores que eu mais gosto. Serginho super simpático, né? Estava lá ontem no UFC também, ao lado do Ronnie Jason. Dia 27, aí se seu namorado ainda estiver namorando com você, é sinal de que ela realmente lhe ama, porque é o quarto sábado que vai ter o UFC, ela já não está assim. Ou ela vai estar lá com você abraçadinho, sua mulher ou seu namorado, ou então já lhe deu as contas. Mas enfim, a convença, mostre que o MMA também pode ser um esporte sensível, né? De pessoas sensíveis, que não é só violência. Aquilo ali é apenas uma troca de técnicas, enfim. Dia 27 de junho, Lyoto Machida enfrenta aí, esse daqui é um Doberman, viu? Yoel Romero, duríssimo, cubano, faixa preta de judô. A família do Yoel Romero, não sei se você sabe, tem 4 irmãos. 3 irmãos são lutadores de boxe profissional e um é medalhista olímpico de UFC. Ou seja, a brincadeira na casa dele lá então tá né? Vai ser o karatê dos Machida, que é o karatê também já bem tradicional, né? Os karatecas que fazem urinoterapia, coisa de maluco. Aí eu falei ontem pra mim, uma pessoa ela não acreditou que os Machida bebem a sua própria urina, xixi. Sim. Agora tem toda uma preparação, né? É a primeira urina do dia. Não é fazer o xixi no copo e beber, não. Tem uma preparação e tal. Tem a quantidade e tal. Aliás, eu tô aqui com sede. Não é assim não. E aí vai enfrentar o duríssimo Yoel Romero. Tem mais aqui. Yoel Romero. O evento principal é Eric Silva, nosso brasileiro. Rick Story, inglês duríssimo também. Boxe alinhadíssimo. O Eric sempre decepciona quando tem uma grande chance. Eu acho que essa é mais uma grande chance dele. Essa daqui é o momento dele se firmar, né? Se firmar. Tá na hora já. História é um cara já clássico, né? E aí a gente vai ter, além dele, Santiago Pozinibbio, que é aquele argentino quase brasileiro, né? Com alma brasileira, enfrenta o Lawrence Larkin. Steve Bosse enfrenta Thiago Santos, que é aquele lutador do TUF brasileiro, e Rani Yahia, que é um cara do jiu-jitsu, que é um lutador tradicional, está aí retornando contra o Kanehara, nesse card que ainda não foi fechado, que vai acontecer aqui na Flórida, lá no Sam Hole Hard Rock Hotel and Casino. Beleza, e aí é o último evento de junho, bem repleto. Então, tá aí, destaque para a luta do Cain Velasquez contra Fabrício Verdun, e a gente fecha esse assunto lutas, e a gente também encerra hoje o nosso Mundo Esportivo, agradecendo a você que está nos ouvindo na sua casa e também que está nos assistindo agora, né? E vai ficar o vídeo aí para você curtir o nosso programa. Esse é um programa piloto, os ajustes ainda serão feitos, mas é feito com muito coração, feito com muito carinho para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo. E
a casa tá sempre aberta. E até pra quem, assim, pro seu amigo que não tiver tempo de estar estando agora, diz pra ele lá no Indica YouTube. lá E o pra ver no link lá YouTube. pra ele. Diz pra ele Curte lá a no nossa página, compartilha, né? Canal Mundo Esportivo, vê o vídeo, vê o programa, gostou, dá lá um joinha, comenta, e se por acaso tiver alguma crítica, a gente tá aceitando a crítica, não tem medo. Sugestões, ideias, Sugestão, né? crítica, não tem medo não. Fala lá o que você não gostou, o que é que você gostou, o que é que precisa melhorar, porque a gente tá só começando e tem muita história pra contar ainda no Mundo Esportivo. Lembrando aí que tem a gente, nessa produção do programa, tem o apoio da Play Video, né? Do nosso querido Grande Cláudio Dias. Dias, que é o nosso diretor agora de imagens. Tá aqui Vai pra com a completa. gente pro México. Vai com a gente pro México. Câmera. Isso aí. Valeu. Bruninha, valeu demais. Júnior Guimarães, Jander. Valeu. A gente se vê Tamo no nessa. próximo programa. Até Pepeu, semana que vem. tá na sonoplastia computadorizada da Tupinambá, a Engenharia melhor. sonora. Sobral, muito obrigado. A gente se encontra no próximo domingo, se Muito Deus esportivo. quiser. Valeu.